Bom dia, boa noite ou boa tarde a todos, dependendo de onde vocês estiverem assistindo essa live ou a gravação que ficará aqui no canal do YouTube do NSP. E que bom estarmos aqui novamente reunidos para participar de mais esta capacitação para os voluntários da área de estudo e prática da mediunidade no Centro Espírita. Estamos muito felizes por poder contar com a colaboração fraterna do nosso querido amigo Américo Sucena para o Movimento Espírita Holandês. Esse é um evento promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa, que tem como objetivo divulgar a doutrina espírita, colocando-a ao alcance e a serviço de todos aqueles que estejam buscando conhecimento e ajuda espiritual. Para mais informações sobre as atividades da Federativa, por favor, acesse o nosso site, o www.nrsp.nl. O nosso convidado especial, o Américo Sucena, vem colaborando com as nossas atividades há mais de 3 anos, com muito carinho. E, além de colaborar com a gente aqui, o Américo também é fundador e colaborador da Associação Espírita Mãos Unidas, São Paulo, capital, e colabora também com a Rádio Boa Nova de Guarulhos e é responsável pelo projeto Imagem. Eu sempre friso, né, que o projeto Imagem traduz em imagens cenas espirituais contidas na literatura espírita, principalmente nos livros de André Luiz. Estas imagens são usadas nesses estudos que o Américo realiza aqui com a gente. Hoje não vai ter imagem, pelo que eu entendi, mas sempre os estudos que o Américo faz com a gente aqui sempre fica mais claro através dessas imagens, né? Boa tarde, Américo, bem-vindo. A palavra é sua, amigo. Boa tarde a todos, a todas, e obrigado pelo convite mais uma vez. Minha voz também não está lá essas coisas. Estou saindo de uma gripe e se eu tossir eu vou tentar desligar o microfone a tempo. Muito bem, o projeto de imagem normalmente conta histórias que têm um enredo, né? E nós estamos falando aqui da teoria mediúnica, isso não tem muito enredo. É verdade que a gente tem uma variante do projeto Imagem, que é usar frases ilustradas. A gente tem essa variante. Várias frases ilustradas da obra de Kardec nós já temos. Basicamente, frases de todos os livros, né? Mas não todas as frases, porque é muito difícil ilustrar uma frase. Ela não pode ser longa, que não deixe espaço para ilustração. Ela precisa ser sintética, uma frase curta. Às vezes eu me dou o direito de fazer uma adaptação na frase usando sinônimos que encurtem a frase para ela ficar em apenas 2 linhas ou 3 linhas. É claro, às vezes não há condições de fazer uma ilustração de uma frase muito longa, e por isso que existe uma certa dificuldade nesse assunto. Eu poderia ter já feito isso para todas as frases, mas recentemente caiu na minha mão um texto do Kardec que está na Revista Espírita de 1861. É de dezembro, se vocês tiverem a Revista Espírita aí digital, ou mesmo em papel, dá para procurar. É um texto longo e eu obtive esse texto recente, quando eu fiz o seminário pela primeira vez para dirigentes espíritas, eu não tinha conhecimento desse material. E de repente ele caiu na minha mão como se fosse do nada. Ele está no item 14, tá bom? E eu vou começar falando um pouquinho dele. E vou amarrar com algumas coisas que o livro Diálogos com as Sombras aliás, logo no primeiro capítulo. Hermínio Corrêa de Miranda faz várias referências também à formação de grupos mediúnicos. Bem, então vamos lá. Eu não sei se vocês já observaram, nós chegamos a trabalhar nos grupos mediúnicos, segundo as orientações de André Luiz no livro Desobsessão, com até 14 elementos. Até 14. Nós já tivemos
em várias ocasiões, 14 elementos. Mas sempre que havia um feriado em São Paulo, normalmente São Paulo, o povo aqui de São Paulo, não, não, não dispensa feriados e emendas, né? E a nossa reunião, apesar de ser uma segunda-feira, de vez em quando tem feriado na terça ou na própria segunda, provocando emendas. E muita gente sai de São Paulo buscando desesperadamente o interior, o litoral. E a gente observa, vocês devem ter observado isso. Quando tem menos gente na reunião, a reunião é harmônica, mais harmônica. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. E por quê? Tem menos mentes produzindo imagens, sons. A mente é uma coisa de doido, a gente não vê o que a gente pensa, né? Por isso, a preparação antes da reunião mediúnica é fundamental, né? O ideal seria a boca que usa, boca calada, como dizem os italianos, que usa. Muito bem. E a primeira recomendação de Kardec nesse texto é o seguinte: num grupo sempre há o elemento estável e o indeciso. E talvez por isso o Hermínio Corrêa de Miranda, ele vai dizer assim: nunca forme um grupo mediúnico de uma vez, e sim aos poucos. Essa dica é sensacional, mormente para quem tem pouca gente. Eu não sei se vocês devem certamente ter estudos aí para aglutinar interessados na tarefa mediúnica e aos poucos introduzindo as pessoas na atividade prática. Nós tínhamos também, e ainda temos, é exatamente dessas reuniões de estudos que nós observamos a conduta das pessoas, a começar da frequência. Então, essa é uma coisa que a gente precisa fazer, ter reuniões de estudos e anotar a frequência das pessoas, porque sem anotar as frequências, a gente acha que a pessoa não falta muito, ou acha que ela vem sempre, e na realidade não vem. Então, uma coisa que eu tenho por hábito nas nossas reuniões de preparação, de estudos, antes era o curso, agora não tem mais curso, que a pandemia provocou um verdadeiro, uma verdadeira revolução, né? Tem monte de gente que já vinha ao centro e depois tem um monte de gente nova e a gente não conseguiu separar. E a gente não consegue mais formar grupos espíritas, porque nós estamos com a lotação completa dos dias da semana à noite. Então, esse é um segredo. Nunca formar um grupo mediúnico de uma vez. Ah, junta 14 aí, vamos começar. Ou junta 12, ou junta 10. A dica do Kardec é exatamente esse primeiro grupo de pessoas assíduas é que formam a base. Então, duas, três, quatro pessoas assíduas que não faltam de jeito nenhum, a não ser em casos de emergência. Esse é o grupo base. Ele diz que há o elemento estável e o elemento indeciso. São aquelas pessoas que, será que eu vou entrar nessa? Será que eu não entro? Eu estou começando, mas eu não sei bem o que é isso. Isso vai me comprometer o dia, pelo menos um dia na semana. Então, isso é natural existir em qualquer lugar, qualquer lugar. Mas há pessoas que são decididas, ou porque já não têm tantos compromissos, ou os filhos cresceram e elas podem se dedicar bastante às atividades doutrinárias, ou porque não têm filhos, né? Enfim, não importa. O fato é que nós devemos começar um grupo mediúnico com pouca gente. Hoje eu estou convencido disso. E hoje eu procuro manter esse número pequeno. No nosso grupo atualmente, que já foi grande, e foi o grupo com que a gente ficou 33, 34 anos consecutivos trabalhando junto. 34 anos. É claro que teve entradas e saídas no grupo, mas a última pessoa que entrou no grupo ficou lá 24 anos, ou seja, 25. Ou seja, o grupo mais unido, os 14 mais unidos, ficaram juntos 25 anos. Mas
há pessoas, boa parte do grupo era anterior, e o grupo tinha, então, 34 anos. Muito bem. Quando o grupo se desfez por idade, as pessoas não queriam fazer mais reunião noturna, tem muito assalto em São Paulo, tem que sair de casa à noite. Aí, aquele grupo deu origem a um grupo de tarde. Então, eu praticamente abri mão dos companheiros que queriam sair por vontade própria. E aí passamos a adotar outra técnica. O grupo tem que ser menor. Hoje nós temos 3 esclarecedores. Por que 3, Américo? Porque o André Luiz fala em 4, mas por que 3? Porque quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um e quem tem três tem dois. Porque sempre, numa cidade como São Paulo, sempre tem dor de barriga, trânsito, a gente fica, às vezes, sem esclarecedor se não tiver pelo menos 3. E, às vezes, tem comunicações em paralelo. Nós temos essa possibilidade que o André Luiz abriu em 1964 com o livro Desobsessão. Era o livro que Francisco Cândido Xavier usava como regra do jogo. O Kardec vai falar isso. Regras que têm que ser precisas. Tá? Eu vou falar sobre regras. Então, começar um grupo pequeno e trazer para o grupo aquelas pessoas que no estudo estão dedicadas. Essa é a grande sacada. Porque se elas são dedicadas no estudo, talvez sejam dedicadas também na prática. A gente não sabe, precisa testar. Mas o Kardec diz: você tem que ter um grupo base de pessoas que são firmes na participação, e você pode ter outras que são indecisas ou flutuantes, como ele chega a chamar, né, que podem ser admitidas temporária e acidentalmente. Ele mesmo diz isso, o Kardec, nesse item 14 que eu estou usando como referência. E é exatamente a composição do elemento estável, aquele grupo que é base, pode ser 3, 4, 5, 6, não sei, que é preciso prestar cuidadosa atenção e que não devemos hesitar em sacrificar a quantidade à qualidade. Olha só. Porque é esse grupo núcleo forte que impulsiona e segue de regulador. Ele usa esse termo, segue de regulador. O grupo forte, firme, coeso, segue de regulador para os demais, serve de exemplo para os demais. Alguém podia pensar assim, mas e se tiver 14 decididos? É muita moleza. Receber 14 médios comprometidos, a vida não é assim. A vida não oferece tanta gente assim. Exatamente porque a gente precisa treinar outras pessoas para que elas sejam decididas nessa tarefa. Então, o elemento flutuante, diz o Kardec, ele é menos importante porque é possível modificar. A pessoa, às vezes, não fica muito tempo em serviço, a gente substitui. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então, uma das coisas que precisa ter é ter controle de frequência. Eu tenho controle de frequência de todas as reuniões do antigo curso e agora da reunião de estudos. No começo das atividades presenciais pós-pandemia, nós chegamos a perder um grupo inteiro. Nós tínhamos 6 grupos no Mãos Unidas, 6 dirigentes, que é uma coisa rara, 6 dirigentes, né? E um grupo se desfez. Não foi nem por morte, né? Várias razões, tem várias razões, não quero entrar nesse detalhe. Tivemos que juntar 2 grupos para fazer um deles, e agora estamos com 5. Mas aconteceu que houve uma perda de esclarecedores. E aí eu passei um perrengue pela primeira vez na vida, porque tive que formar esclarecedores de hora para outra. Antes eu tinha um ano para treinar esclarecedores na prática com médiuns novatos. O grupo de estudos tinha 20 estourando, então eram 3 anos de estudo, os 2 primeiros com as obras básicas, 3 obras básicas só: Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns.
E no terceiro ano, a gente tinha prática. Estudávamos o livro Desobsessão, dávamos o treinamento para esclarecedores, porque é difícil formar o esclarecedor. Normalmente, o médium ele já vem formado pela vida, claro, precisa conhecer a disciplina, postura mediúnica à mesa, claro que precisa isso, mas normalmente o médium ostensivo ele já vem pronto, né? Você só dá uma guaribada para colocá-lo à mesa, né? E ver o que acontece. Passistas é mais fácil, doadores de fluidos são aqueles que têm dificuldade às vezes para falar, não querem ser esclarecedores, não são médiums ostensivos, mas todos podem contribuir fluidicamente numa reunião. Então, nós tínhamos que formar esclarecedores a toque de caixa. E fomos obrigados a queimar uma etapa, porque nós tivemos que completar um quadro de esclarecedores. Nós convidamos oito. De que oito você está falando, América? De oito pessoas que eram frequentes na reunião de estudos antes da pandemia, que nós convidamos para dar passe. Então, treinamos as pessoas para dar passe. E sempre observando quem é que chega cedo para dar passe, porque o passe agora é antes da reunião de estudos, não havia passe na reunião de estudos antes da pandemia, e a gente observa as pessoas que são frequentes, que chegam cedo, que estão comprometidas, ou não tem problemas de trabalhar longe. Às vezes a pessoa trabalha longe do centro, aqui na Zona Norte tem pouca indústria, ou quase nenhuma, e os escritórios todos estão lá para a Zona Central, Zona Sul, Zona Leste. Então, hoje, esse grupo de estudos, ele tem 90 pessoas inscritas. Eu não consigo treinar 90 pessoas, não dá para fazer. Então, a gente observa os frequentadores dedicados no estudo e convida para dar passe. Desses passistas, os mais frequentes, a gente escolheu alguns para treinar como esclarecedores. Perguntamos se eles queriam, não, não tive tempo de observar, mas certamente o esclarecedor aparece quando você faz uma pergunta, ou a pessoa faz a pergunta, é aquela pessoa que não tem medo de fazer perguntas, faz perguntas, quer participar, quer entender, né? Então, a pessoa que tem essa facilidade, não tem vergonha de falar, tem gente que tem vergonha até de abrir a tela ou abrir o microfone. Não faz isso. A gente respeita, cada um tem um jeito, claro. Mas para esclarecedor, tem que ser alguém que fale, né, que goste de falar, né? Então, nós, desses oito, nós conseguimos três. Três caras até o fim. Porque foram percebendo as suas dificuldades, né? Não é bem isso que eu queria, seu Américo. A pessoa acha que é fácil ser esclarecedor, mas não é nada fácil. E olha que a gente tem um treinamento para isso. Vocês conhecem, vocês viram esse treinamento. E, enfim, nós conseguimos três esclarecedores a toque de caixa. Na realidade, quatro, porque um era passista, ele aceitou a tarefa e ele já trabalhava, ele só transformou a atividade de passe no esclarecimento. Então, nós conseguimos colocar dois passistas num grupo, que agora tem quatro, e dois num que agora tem três. Estou mais tranquilo, porque a dificuldade maior é treinar esclarecedores. Mas eles não tiveram a etapa que os outros tiveram, que é a etapa de treinamento. Eles não iam formar um grupo novo se eles não passassem um ano treinando. Médiuns novatos, doadores de fluidos, passistas novatos, esclarecedores novatos. E aí a gente tinha a oportunidade de acompanhá-los todos em ação, atendendo médiuns novatos, espíritos mais difíceis, mais fáceis. E essa presença, essa etapa de um ano, ela foi queimada. Eu não tinha condições de treinar um grupo durante um ano inteiro antes de colocá-los em serviço. É um problema que eu não conhecia. Isso significa, grosso modo, trocar o pneu com o carro andando. O pneu fura, você vai lá e
tem que trocar de qualquer jeito, porque não dá para continuar sem pneu. Quem tinha dois esclarecedores tem um só, porque se um não pode vir, o outro fica sozinho lá, dá uma canseira na voz. Se tiver um grupo com até 4 médios, os nossos grupos hoje não tem mais que 4 médios, o que é ótimo. Antes tínhamos 6, com 4 dá para tocar tranquilamente. Mas o Kardec vai falar um pouquinho a respeito desse grupo inicial, que deve se organizar e levar a doutrina mais a sério. O estudo é que faz isso, né? E as regras que devem ser precisas. Regras precisas. O Hermínio chega a dizer o seguinte: se vai começar o grupo aos poucos, aquele núcleo duro, aquele núcleo firme, começa a estudar assuntos só de mediunidade, só de mediunidade. É claro que a formação de médios tem que passar pelo evangelho, que a conduta evangélica é fundamental para um médium que está começando. Mas eu estou falando daquele núcleo duro que já era espírita, quer começar um grupo. Esse grupo tem que ser fechado e estudar bastante. Tem alguns livros que eu recomendo para começar a estudar. Por exemplo, Os Mensageiros, porque lá nós temos que conhecer aqueles médiuns que faliram na tarefa mediúnica e por quê. Porque quando a gente estuda isso e entende o que aconteceu com aquele médium, nossa, é uma espécie de vacina que a gente inocula em nós mesmos para ficarmos prevenidos contra as possibilidades de alguma desistência, né? Porque ninguém vem médium para a Terra, sobretudo quando ele é ostensivo, sem motivo. Nós sabemos lá do livro Os Mensageiros, quando o médico Vicente fala com André Luiz, lá no Centro de Mensageiros, que prepara trabalhadores para a medicina, para a mediunidade, esclarecedores, passistas, o que for, médiuns falantes, videntes. Só que a mediunidade ostensiva, ela precisa de características físicas. Ninguém tem uma facilidade de percepção dos espíritos, por exemplo, se não tiver um sistema nervoso menos encapado. É exatamente o sistema nervoso menos encapado que Allan Kardec cita quando ele fala de manifestações físicas, que permite que a pessoa entre num lugar e sinta a presença dos espíritos. Então, isso vem no projeto do organismo. E também uma pineal, uma glândula pineal, que é responsável pelo controle da sexualidade, ela inibe os órgãos sexuais e na puberdade ela libera a produção de hormônios da sexualidade para que a finalidade da reprodução seja atingida. A glândula então murcha e aparentemente ela sai do controle. Ela abre para a espiritualidade, que os cristais de apatita na glândula pineal que são responsáveis pela transmissão da, das ideias. É exatamente o cristal. A Rádio Boa Nova, por exemplo, trabalha ou trabalhava, e agora trabalha de duas formas. Em uma das médias, em 450 kHz. Então, tem um cristal no cerne do transmissor, tem um cristal que oscila a 450 kHz, mais ou menos 5 kHz. Então, quando o antigo dial, agora não tem mais dial, mas antigamente aquele ponteirinho do rádio ficava em cima da rádio, a recepção era perfeita. Se passasse um pouquinho, a gente começava a ver chiado até não ouvir mais nada. Para a esquerda também, tanto para a direita como para a esquerda, ou seja, mais ou menos 5 kHz. Então, são os cristais que são responsáveis por transmissão mediúnica. Quanto mais cristalizada a pineal, mais capacidades, mais espíritos com diferentes frequências de pensamento podem se comunicar.
Daí a qualidade mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que tinha uma variedade de cristais na sua pineal, que permitia um range muito grande de comunicadores. Deixa eu dar uma pausa e ouvir vocês, depois eu falo das regras. No comments? Parece que não, Américo. Está todo mundo Parece que querendo não. ouvir. Tá bom. Muito bem, então vamos falar das regras que o Kardec diz aqui, que elas precisam ser precisas. O Bruno levantou a mão. Fala, Bruno. Oi, boa tarde. Não, eu só queria uma pergunta lá de trás. O senhor se referiu à fonte que usou da Revista Espíritas. Pode repetir, por favor, que eu queria usá-la também. Perfeito. Anote aí. O volume é o de 1861. É o primeiro volume da Revista Espírita. Você falou Dezembro. Dezembro. dezembro, falou inciso É. 14, alguma coisa, não foi? O título da matéria é Organização do Espiritismo, item 14, porque são vários itens. O Kardec fala de várias estruturações da casa espírita. Maravilha, muito obrigado. Tá bom. Na pandemia, a USE. Opa, fala, Gil. Prazer. Eu não sei se eu sou gaiata no navio aqui, direto de Luxemburgo. Eu fui bem convidada, viu? Prazer. Não, assim, interessante, né? Tinha uma resistência a esse estudo de mediunidade, é uma história, ponto. Depois de Hum, muitos anos. Mas esse nome é esclarecedores, né? É o dialogador, é isso? sim, sim, sim. Ou Obrigada. o antigo doutrinador, que o próprio André Luiz usava no livro Missionários da Luz. Ele usava o termo doutrinador, vai usar o mesmo termo no livro Nos Domínios da Mediunidade, mas ele muda o termo quando ele escreve o Desobsessão. Ah, porque essa questão do treinador, eu lembro que ela tenta evitar, né? Porque o doutrinar é você. Isso, Isso, né? Obrigada. isso mesmo. Doutrinar é impor aquela Exato. a doutrina. E ninguém doutrina ninguém em 10, 15 minutos. Ninguém consegue fazer isso. É uma de... Doutrina é uma coisa que demora É, para a gente passar. obrigada. Mônica, Oi, Américo, tá me ouvindo bem? ou assim, Oi, a questão é de uma experiência que você fala que eu não estou tirando mérito do preparação, que é importantíssimo, principalmente, não somente para aquela função, mas também no geral, o seu comportamento, tudo isso, para o hum, dialogador. Mas aconteceu uma experiência que eu achei muito interessante, que eu não tive esse preparo, e eu estava como magnetizadora apenas, e de repente o meu orientador, né, o orientador, aliás, o dialogador, que é o orientador da turma, saiu para atender um caso mais urgente, porque a gente estava num grupo de iniciantes. E aconteceu uma coisa, o espírito deu passividade no médio, e estava eu e ele só. Aí eu olhei para ele, mas ele não veio, eu não podia chamá-lo, né? A gente não podia fazer barulho nenhum. Aí eu peguei, eu disse, aí veio aquela intuição de você fazer. Eu disse, mas eu não sei nem falar direito. E eu comecei a falar mais coisas que eu digo, aí eu digo, eu sabia que foi a espiritualidade, porque eu não sou assim. Então eu comecei a falar, 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 falar. E claro que eu via mais do que falava, e eu conseguia dar exatamente trechos do evangelho, mas muito preciso para aquele momento. certo. E eu fiquei assim impressionada, entendeu? Porque foi uma experiência e uma responsabilidade muito grande, não é? E isso me deixou muito tocada, assim, por isso, porque eu fui instrumento naquele momento para, olha, aprende para falar isso um pouquinho, entendeu? Então, eu achei interessante, quer dizer que além desse preparo, existe também toda a espiritualidade também exercitando e auxiliando, né, os dialogadores, né? Para Sem que dúvida. escute mais do que fale e toque mais exatamente aquele ponto como se fosse uma chave.
de ignição, ao ponto de que chega um momento que o revoltado desaba, chega um momento que o revoltado vê a mãe, vê alguém, entendeu? E de repente eu não sou frio, sou líder, e de repente ele, entendeu? O que é que está acontecendo comigo? Não me, como é que é? Não admito eu sentir isso, entendeu? Então, coisas assim. Então, eu fiquei assim, puxa vida. Escutei muita coisa, entendeu? E dos outros dialogadores, apesar que eu estava exatamente em vibração mental como foi orientada. Mas a gente está escutando e aprende também, né? E está sendo devido para a gente também, né? A gente Sem dúvida. também, apesar de eu não estar na passividade, vai estar servindo. Eu achei interessante essa observação, por isso que eu queria te falar. Foi importante você falar isso. Vamos falar sobre isso. Quantas pessoas você conhece que começou como você? Você desligou o microfone. Quantas pessoas você conhece que na primeira vez já saiu acertando? Ah, são poucas. São pouquíssimas. Você tem que treinar. É. Por isso, o treinamento precisa ter. Se a pessoa tem facilidade, é outra coisa. Ou porque ela se preparou na vida espiritual, não lembra nada, mas aquilo foi incorporado no jeito dela atender, então ela vai sair melhor, né? E com relação à intuição, a gente sempre diz isso, os espíritos nos intuem. Só que o Emmanuel diz o seguinte, para ampliar a intuição, porque novato não tem intuição ainda, ele não consegue ter intuição, a não ser que ele tenha experiência anterior. É muito difícil um espírito passar para alguém aquilo que ele quer fazer, né? É difícil isso. E o Emmanuel diz no livro Consolador, na questão 121, o estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, três quesitos. Estudo perseverante não é de vez em quando. Esforço real, sincero, e meditar aquilo que está lendo. Sem meditação, a gente não fixa ideias, não elabora ideias. Quando essas três coisas acontecem juntas, esse é o veículo de amplitude da intuição, porque as pessoas acham que intuição vem de graça, cai do céu, a gente compra um pacotinho no centro espírita, na livraria tem pacotinho de intuição. Eu vou comprar um pacotinho e melhorar a minha intuição. Intuição é uma conquista, absolutamente uma conquista. São pouquíssimas as pessoas que saem falando adequadamente da primeira vez. Mas você tem razão, às vezes aparece alguém que já vem pronto. Como orador. Obrigada. Orador pronto. Eu comecei falando 15 minutos, tinha 18 anos. Orador pronto, eu queria ser, eu não sabia nada. Não sabia nada de oratória. Tive que fazer até curso de oratória. Porque a gente não tem o domínio, né? Alguém que já faz aquilo, explicar para a gente, olha, é por aqui, né? E isso vale para qualquer tipo de mediunidade. Agora, tem gente que tem mais habilidade, porque provavelmente passou lá no centro de treinamento ligado ao Ministério da Comunicação em Nosso Lar, o centro de preparação de trabalhadores da área mediúnica, assim como tem centro de preparação de mães, de pais, de trabalhadores da medicina, de administradores, e tem até o Instituto da Obediência lá em Nosso Lar. Tudo isso está no livro Os Mensageiros. Porque se a gente se preparando, às vezes não dá certo, imagina sem preparo. Tanto que o Américo, Kardec, diga, fala, Maria. eu acho que o Instituto da Obediência foi o menos frequentado, viu? Não, não, deve ter muita gente lá, porque tem muita gente que trabalha nos hospitais obedecendo. E você percebe, a grande maioria não está gostando do que faz, salvo exceções. Eu já tive a oportunidade de ver isso, porque provavelmente eles mandaram mal, quem manda mal vai obedecer para aprender a mandar melhor. E eu já vi muita gente desesperada por não ser médico e ter que limpar chão no hospital. Muito médico de hoje vai limpar chão algum dia de hospital também. Por quê?
não sabe dar ordens. Ele quer impor, né? Não é um líder natural. Então, todos nós temos que aprender a ser líderes naturais. Sempre com tudo com muito jeitinho, com muito cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, firmeza. As pessoas têm que sentir firmeza naquele que é o líder. O Kardec diz, numa frase da revista não, da Viagem Espírita de 1862, ele diz o seguinte: antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Então, nós temos que formar trabalhadores. Essa é a maior dificuldade no centro espírita. A gente tem que formar passista, esclarecedor, médio. E dirigentes, às vezes. Às vezes, o dirigente ele emerge do grupo de esclarecedores, que ele tem alguma qualidade para dirigir, então ele se sobressai, perdão, quase sempre substituindo o dirigente, né? Na falta daquele dirigente, aquela pessoa que tem mais habilidade, mais facilidades assume, né? Muito bem. Algo mais? Gostei bastante aí das referências. Mas vamos falar um pouquinho das regras. Então, o Kardec continua lá no item 14 da Revista Espírita, dizendo o seguinte: formado esse núcleo de 3 ou 4 pessoas, repare o detalhe, 3 ou 4, estabelecer-se-ão regras precisas, quer para as admissões, quer para a realização de sessões e para a ordem dos trabalhos, regras às quais os recém-chegados terão que obedecer. Não tem jeito. A frase é do Kardec. E ele até mesmo diz que essas regras podem até sofrer modificações conforme as circunstâncias, tá? Na pandemia, ou melhor, logo após a pandemia, me convidaram para fazer um seminário para dirigentes. Tinha de tudo. Tinha muito mais trabalhador mediúnico do que dirigente, porque eles alegavam na hora de fazer a inscrição que podiam ser dirigentes, é que a pandemia afastou muita gente, aí eu não pude cercear isso. Quem cuidou disso foi a USE Santo André. E lá me contaram o seguinte: com a pandemia, às vezes a morte do dirigente deixou o grupo acéfalo, não havia regras estabelecidas. E aí eu perguntei se algum grupo que estava presente à reunião, havia umas 40 pessoas, 50 pessoas na reunião, se algum grupo tinha regra. Aí 2 grupos levantaram a mão. Tinha mais uma pessoa desse grupo, desses 2 grupos que tinham regras. Aí eu quis saber quais eram. E eu pedi até por escrito. Eles me mandaram. Um tinha uma folha, assim, uma página só por escrito. Uma lauda. A4. O outro tinha umas 3. Eu falei, só? Vai dar problema. Porque quem não tem regras, na hora que o dirigente faz, que ele sai, ninguém sabe como é que continua. A regra não está clara para todo mundo. E qual foi a grande sacada que André Luiz nos deu? O livro Desobsessão. O livro Desobsessão tem 73 capítulos. E em cada capítulo tem um monte de regra. Américo, mas como é que a gente vai ficar lembrando de todas? É simples. Os capítulos são curtos. Lê um deles em cada reunião mediúnica antes da mensagem, ou do Evangelho, ou de um livro de mensagens.
exatamente para as pessoas relembrarem as regras. Então, elas são sempre circulantes. Começa no primeiro capítulo, lê todo aquele capítulo, vai até o 73, volta no primeiro e continua tudo outra vez, senão ninguém guarda regra nenhuma. A grande sacada é o livro da desobsessão. Desobsessão do André Luiz. Se o Américo faltar amanhã, os 5 grupos que estão lá sabem quais são as regras. Se não souber, é por conta deles, mas deveriam saber. As regras precisam ser claras e têm que ser detalhadas, né? Lá existe uma regra que é o seguinte: fechar a porta 15 minutos antes de começar a reunião. Porque normalmente a gente toma um cuidado, nosso centro é muito pequeno, que é não ter nenhuma outra atividade durante a reunião mediúnica. Isso tem uma explicação que eu posso dar depois também. O ideal é isso. Nós só temos um grupo mediúnico em paralelo com outra reunião, que é exatamente a reunião de estudos. Eu não sei se vai ter gravação com o Orson ou não. Minha voz está indo, tá indo embora. Até esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Então, 15 minutos tem que fechar a porta. E nosso grupo mediúnico era no segundo andar, no piso intermediário e longe da entrada. Então, a gente deixava o portão com um cadeado fechado, mas sem prender a lingueta, né, da trave, né? Então, as pessoas iam chegando, iam descendo, e 15 minutos antes a gente ia lá e fechava o portão. Acontece que São Paulo é uma cidade complicada com relação a trânsito. Numa época que a gente não tinha celular. Então, algumas pessoas reclamaram: Américo, não, às vezes eu estou chegando perto do centro, o portão já está fechado. Então, nós abrimos mão dessa regra e passamos a dar mais 10 minutos, fechando só o portão com 5 minutos antes da reunião. Reunimos todos os grupos, ouvimos, a maioria trabalhava naquela época na Zona Central, na Zona Sul, e eles mesmos sugeriram isso. Depois, com o celular, ficou mais fácil, porque se a pessoa está próxima do centro, ela diz: olha, estou chegando, estou subindo a Avenida Nova Cantareira. Ah, em que altura você está? Estou quase entrando na Rua Casa Forte, que é a rua do centro. Tudo bem, pode entrar, a gente espera você. A gente faz uma leitura um pouco mais longa, lê mais uma mensagem e dá para esperar. E às vezes ligava alguém: América, eu estou chegando, onde você está? Eu estou na Praça de Bagatelle, pode ir para casa. Da Praça de Bagatelle até o centro vai demorar mais de meia hora. 10, 15 minutos, não dá para esperar. Aí vai para casa. Se o portão está fechado, a regra é: não toca nem a campainha, nem chacoalha o portão. Vai embora. Chegou atrasado. Num tempo que não dá para esperar a pessoa que está chegando, porque os médiuns estão lá se preparando já há mais de 15 minutos. Então, o livro Desobsessão é um livro que precisa ser estudado regularmente pelo grupo mediúnico, naquele núcleo duro, naquele núcleo central, junto com todos os outros que vão chegando. Uma leitura circular. Começa no primeiro capítulo, vai até o 73, volta no primeiro, e assim vai, não para nunca. O Mãos Unidas fez, tirando os 2 anos de pandemia, nós fizemos esse ano em agosto, dia 5, 44 anos de vida. Só tem 2 fundadores em ação, minha esposa e eu. São os únicos que sobraram. Ou seja, nós já estamos mais para lá do que para cá. Então, tem que preparar quem continue.
Por isso que eu não assumi duas atividades depois da pandemia. Passei rapidinho, porque assumi muita coisa da Rádio Nova na pandemia. Podia fazer em casa, não precisava ir à rádio. E a rádio ficou sem trabalhador, ninguém ia mais lá. Tivemos que fazer à distância. Observações? Desculpe, mas a voz está indo embora. Américo, de Diga. repente, eu sei que bom, a base da reunião mediúnica ela é para todos os grupos, independentemente de onde você esteja, porque quem deixou essa base foi o Kardec, e depois veio aí as Isso, ajudas através da mediunidade do Chico Xavier, né, como esse livro novo aí que você está falando, né? isso. Mas, de repente, não é que a gente quer a coisa feita, não, viu? Mas é que pode ajudar. De repente, Sim, você sim. poderia compartilhar com a gente essas regras gerais de um grupo espírita, porque aqui a nossa situação ainda é Sim. mais diferente. É São os mais grupos difícil, tem pequenininhos, muito né? mais difícil. É, São grupos pequenininhos. Então, imagina o dia muito que a gente pequenos. conseguir três esclarecedores para cada. Nossa, isso vai ser uma benção, porque o pessoal. Num ponto parece com São Paulo, porque São Paulo, apesar de ser uma cidade só, mas se é para atravessar São Paulo, você viaja 3 horas, né? E olha É, lá. é Então, eu verdade. sei que Isso sem trânsito, no domingo de madrugada. exatamente, exatamente. Então, eu tenho amigos que viajam mais de 1 hora para ir para um centro espírita, porque naquele centro eles se encontraram, né? Isso. Então, São, aqui a gente também tem essa dificuldade, que no nosso é, grupo pequenininho tem um casal que viaja mais de 2 horas para chegar e mais de duas nossa, horas para voltar. Quer dizer, porque aqui o problema é que são poucos grupos espíritas espalhados pela Holanda, né? Mas ajudaria se você, de repente, quisesse compartilhar com a gente esse regulamento, essas regras, ah, e aí a gente vai vendo, né? bem, as regras estão lá no livro Desobsessão, mas eu posso resumir algumas que são fundamentais. Sim, nós temos esse livro, eu já estudei, nós estudamos também, tem bem o passo a passo, né? Tem passo a Lá, passo, exatamente. também, Bom, então, reunião de estudo é fundamental. Antes da pandemia, nós tínhamos muita dificuldade, tínhamos que perder uma reunião mediúnica para fazer estudo, só estudo. Alguns grupos faziam o seguinte: faziam um estudo antes, mediunidade depois. Eu pedi para trocar, porque você faz a mediunidade primeiro, porque às vezes pode haver uma discussão por causa de um ponto doutrinário e aquilo pode gerar um desconforto. Então, a gente estuda depois, atende os necessitados primeiro, depois estuda. Com a pandemia, a gente aprendeu a fazer reunião online, como estamos fazendo aqui. Então, o meu grupo, cada grupo tomou o seu destino, cada dirigente tem autonomia para tocar o grupo. São 5 grupos agora, eles têm autonomia. Então, cada um fez de um jeito. O que eu faço? Uma reunião mediúnica presencial, uma reunião de estudos online. Uma presencial, uma online. Tá? É uma regra nossa. A minha esposa, eles fazem uma reunião com menos atendimentos no início e depois meia hora de estudos. Cada grupo faz aquilo que acha que deve. E a dela é presencial, sempre. O estudo também é presencial. Então, cada grupo fez de um jeito. E a gente respeita. Porque vai da união do grupo decidir isso. O que mais? O livro que eles vão estudar, de preferência, sempre a respeito de mediunidade. Então, pode ser Mensageiros, Missionários, nos domínios da mediunidade. O Desobsessão, eu recomendo que seja leitura constante. E Diálogo com as Sombras, tem muito livro a respeito. Com relação ao horário, o horário tem que ser
firme para começar. Como hoje tem celular, se alguém estiver chegando, estiver próximo, falta ainda uns 5 minutos, ou dá para esperar mais 5 minutos para começar a reunião, não tem problema. A pessoa manda uma mensagem e a gente segura a reunião para começar. Perdão. Normalmente a leitura é muito rápida, a gente não faz aquela leitura de 15 minutos que o André Luiz sugere. O André Luiz sugere uma preparação de 15 minutos. O que a gente faz? Cada grupo é diferente. O nosso grupo faz o seguinte: chega mais cedo, 15 minutos antes, e faz a preparação cada um por si. Cada um traz o seu livro de casa, ou pega o livro que esteja ali no centro, à disposição, e faz a sua preparação. Sem conversa. Sem conversar. Tem uma explicação para isso. E depois, então, começamos a reunião. A explicação é que toda conversa, ela interfere no resultado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no centro e, a partir daí, nós decidimos, agora a gente não conversa mais. É dificílimo fechar essa questão com o grupo. Por isso que, se essa questão for fechada naquele grupo de 3 ou 4, quando chegarem os outros, já sabe qual é a regra. Não se conversa. A gente não dá nem beijinho. Na época que podia conversar, era um auê dentro da sala. Cada um que chegava dava 3 beijinhos. O dirigente normalmente chega primeiro, eu era o dirigente. Quem chegava, a maioria dos médiuns era mulher, das médiuns era mulher, então me davam 3 beijinhos. Quando a segunda chegava, que ninguém chega junto, né? Todo mundo chega, cada um num tempo, né? Dificilmente alguém chegava junto. Acontecia, mas quando o último chegava, nós tínhamos 14 à mesa, a última pessoa que chegava dava 13 vezes 3 beijinhos. Ia passando, não, a volta. Escuta, descontrolava toda a concentração do grupo, né? Então, quando isso aconteceu, a gente já suprimiu o beijinho. E depois aconteceu de alguém comentar de um acidente que viu quando estava indo para o centro. Um acidente com um motoqueiro. A médium, uma das médiums, recebe um motoqueiro acidentado. E no fim ela diz assim: nossa, eu achei que era, mas também achei que não era. Melhor seria que a gente não falasse disso antes da reunião, porque tira a espontaneidade mediúnica. A pessoa fica insegura. Mas será que é o motoqueiro que falaram aqui? Porque era aqui perto o acidente. Será que eles aproveitaram a reunião? Escuta, não se comenta nada. Não se fala da vida de ninguém antes, né? Uma outra razão para eliminar a conversa é que nós temos a fluidoterapia às quintas-feiras, ainda temos, já retomou desde 2023, e era uma falação no salão, sala de passe. Eu não era o presidente na época, isso antes da pandemia. E quando eu sumi, eu falei: olha, agora não vamos acabar com esse negócio aqui. Chamei a diretoria, os responsáveis por cada grupo. O nosso centro, apesar de ser pequeno, ele é grande comparado com os de vocês aí. Falei: ó, pessoal, sem conversa. E expliquei por quê. O curioso dessa história é que a pessoa que era responsável pela fluidoterapia disse que no dia que foi implantado isso, sem conversa, a equipe espiritual trocou todinha. Eles vieram falar comigo: escuta, Américo, os espíritos que estavam lá na sala de passe mudaram todos. O que aconteceu? Deu para sacar. Para trabalhar num ambiente conturbado de falação, os espíritos que trabalham lá dentro precisam ser mais atrasados na escala evolutiva para aguentar o tranco. Quando a gente parou de falar, veio uma equipe superior para substituir aquela. Porque para trabalhar em regime difícil, que é o da falação, só mesmo espíritos que pudessem aguentar isso, né? E foi muito interessante. A partir daí, ó,
boca que usa. Ainda tem aqueles que falam demais, não tem como. Tem pessoa que, se ela não falar, ela não existe. Então, fala um pouquinho. Mas, pelo menos, na hora do tratamento, quando começam a descer as pessoas para o passe, tá aquele silêncio que antes não tinha. Claro, tem alguns avisos que precisam ser dados. é, a garrafa tem que ser colocada na sala de passe, numa certa ordem. A garrafa tem que estar identificada, às vezes não está. Então tem uma fala ali antes, mas baixinho, né? De providências, pequenas providências, né? Não pode entrar de sapato, que o passe é dado na maca. Então a gente deixa o sapato numa sala e vai a pé num tapetinho até chegar à sala de passe, coisas do tipo, né? São regrinhas que a gente passou a adotar. Fala, Maria. Américo, eu só queria falar que já são 8h30. É, tá Então, bom. é, eu não sei, a gente pode fazer uma pesquisa aqui rapidinho, se a maioria quer continuar com esse assunto e se depois você tem como encaixar na sua agenda. Tem como Porque eu creio que encaixar. ainda tem muita coisa para ser compartilhada, não é? É, ter tem, porque esse assunto é inesgotável. É. Então, vamos perguntar aqui para os nossos companheiros que estão presentes, quem gostaria de continuar esse assunto, coloca aí a mãozinha, levanta a mãozinha aí, ou a mão, enfim, isso. Ixi. Tenho a impressão que a maioria quer, Américo, que você volte para continuar o assunto, porque a gente precisa, tem muita coisa aí que a gente ainda gostaria de perguntas, né, que o pessoal, tirar dúvidas, né? Eu Sim, estou sim, falando isso sem porque, dúvida. como você disse que queria sair mais cedo, por necessidade, já são 8h30, então, Tá bom, eu né? agradeço. Se bem que eu vou dizer para o Orson que não vou conseguir falar. A voz Aí está fica, rateando o tempo todo. Cada 2, 3 minutos tem que tomar um gole d'água. é, aí fica a seu critério. Se você quiser continuar um pouco mais com a gente, por nós, você pode ficar até às 10. Não, porque daqui a pouco ele vai entrar. Ele já está com o link lá. Eu prefiro Ah, não tá. atrapalhar. E eu estou com a voz aqui no limite mesmo, né? Tá certo. Não, tá bem. Então, a gente. Fala, Diga, Maria da Mariana. Silva. Oi, Américo. Oi, pessoal. Boa noite, boa tarde, Américo. Só gostaria de dizer, Américo, que foi muito importante essa colocação sua agora da conversa, Américo. E a gente, em média sensível, a gente capta também, né? A É, gente pede, às vezes, silêncio, pede para que não haja essas conversas, porque realmente isso atrapalha também a concentração nossa, né? A captação também é. do ambiente, né? Que realmente fica. Foi muito interessante isso. Eu gostei por demais, né? Saber desse detalhe, né? Da troca da espiritualidade. Veja só, isso é muito Veja importante, só. precisa ser mais divulgado. Eu gostei e vou É. adorar continuar também. A Gigi também, porque ela não enxergou ali para colocar a mãozinha, mas aí a Georgia também, tenho certeza. A Não, eu maioria está levantei a querendo. mão. Eu levantei a mão, Maria. Levantou sim, a Gigi levantou. Como não? É, Desculpa, eu não vi, não. Não, mas a gente já decidiu, né, América? Com o grupo aqui não, que não a tem gente vai problema. continuar, né? A Gil quer colocar. Gil, uma pergunta rapidinho, porque a gente Não, precisa liberar o Américo, né? exato, senão fica para o que eu sou. Não levantei mão, não, uma mão, um pé na cabeça. É que a sua mãozinha está levantada aí, amiga. Tá ainda. Não, como lidar, como identificar um líder natural? É cenas para os próximos capítulos, não é isso? Cena para os próximos capítulos. Tá certo. Então tá, amigos. Então a gente Só faz o só seguinte. complementar aí essa fala do Américo aí sobre a conversa, é, porque nós estamos no hospital, né? É, Isso, nós temos que ter a responsabilidade isso. de entrar e sentar. O Mas André Luiz alerta em 3 oportunidades alerta a falação. 3 oportunidades. No livro Desobsessão. sessão, exatamente. É um hospital. É um E a hospital, gente não é para estuda ficar também falando. esse livro. É, É, eu queria só compartilhar também, Américo. Depois que a gente sim, começou a fazer esses estudos com você, antes a gente sim. fazia assim, a gente tinha o nosso estudo, depois a reunião mediúnica, exatamente porque os primeiros iam embora e a gente ficava, né? Agora não. A gente começa, a gente faz a primeira parte do nosso, que nós aproveitamos o dia de que nos encontramos exatamente porque pessoas moram longe, né? Então, primeiro a gente faz a nossa reunião mediúnica
temos o nosso Legal. intervalo, depois que a gente faz os estudos, e tem dado bons resultados, tem sido muito bom. É, Então, obrigada por a orientação que já estamos, já implementamos nos nossos estudos. legal, Nós legal, também, legal, segundo Américo, segundo a legal, regra legal. Américo de ser. Então, amigos, Américo, com gratidão imensa e Deus te abençoe aí que você consiga melhorar sua voz para fazer a sua seu trabalho em seguida, né? E a gente vai, então, encerrando por hoje. Eu não sei se, como de costume, a gente pede para você fazer a prece de encerramento. Não sei se você teria condição ou se você diz, Eu não, prefiro não. A então a gente garganta passa tá para muito ruim. quem E se gostaria você me de. permitirem, eu normalmente fico até o final, eu vou sair agora para Sim, poder avisar o Orson que eu não vou tudo gravar, bem, a tá bom? gente agradece e entende. Tudo bem. Obrigada. Abraço a todos. Vai com Tchau, Deus. Américo. Tchau, Obrigada. tchau, tchau, Tchau. tchau, 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 Tchau. tchau. Tá bom, a gente encerra aqui com os demais.